Olá, a semana foi marcada por muitos embates entre governo e oposição no plenário da Câmara. Um dos motivos foi o projeto que reduz os encargos trabalhistas para a contratação de jovens e pessoas com mais de 50 anos. Mas teve também a aprovação de incentivos para a economia, como o que prorroga benefícios fiscais de empresas do Norte e Nordeste e o que reabre prazo para renegociação de dívidas de até R$100 mil de produtores rurais. Mas a falta de consenso e muita discussão impediram a aprovação de projetos como o que transforma o Dia da Consciência Negra em feriado nacional e o que torna agosto mês nacional de combate às desigualdades. Vamos começar falando de emprego. O plenário da Câmara aprovou e já enviou para o Senado projeto que reduz os encargos trabalhistas das empresas nos casos do primeiro emprego para jovens de 18 a 29 anos e para a recolocação no mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos que estejam desempregadas. A proposta reduz o depósito obrigatório para o FGTS e a contribuição das empresas para a Previdência Social. O objetivo é aumentar a oferta de empregos para pessoas nessas duas faixas etárias. Hoje, as empresas são obrigadas a depositar 8% dos salários dos empregados para o FGTS, percentual que chega a 11,2% no caso de empregados domésticos. O projeto reduz essa contribuição para 2% no caso de microempresas, 4% para empresas de pequeno porte e 6% para as demais. A proposta estabelece condições para esse tipo de contratação. Uma delas é que esse tipo de contratação não poderá ultrapassar 10% do total de empregados da empresa. O projeto provocou muita discussão. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a redução dos encargos aumenta o déficit da Previdência e diminui os direitos dos trabalhadores. E aqueles mesmos que fizeram essa cantileira enfadonha, chantageando a classe trabalhadora, dizendo que para ter emprego é preciso ter menos direitos, que é a lógica desse projeto aqui, vendiam que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. O que nós vimos foi o aumento do desemprego, de forma exorbitante. E mais do que isso, um aumento da precarização das condições da classe trabalhadora. Mas a relatora, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que a flexibilização incentiva contratações. Eu acho que esse projeto, ele sela uma necessidade que muitos aqui falam, que é a necessidade de gerar emprego e renda. Porque falar em geração de emprego é muito fácil. Ações concretas que possam viabilizar empregabilidade de jovens em um sentido ampliado para pessoas com mais de 50 anos para uma recolocação profissional é um passo que tem que ser muito negociado. E esse projeto foi muito negociado. Por falar em trabalho, o plenário também aprovou e enviou para o Senado o projeto que modifica as regras para a contratação do chamado serviço de praticagem nos portos do país. A praticagem é a atividade de conduzir os navios com segurança na entrada e na saída dos portos. Quem faz isso é o prático, que sobe ao navio em movimento e dá as ordens necessárias para uma atracagem segura em águas com tráfego de outros navios. O projeto aprovado permite a redução do custo do serviço quando houver comprovado abuso de poder econômico. Quem vai ter a atribuição de definir isso é a Marinha. A maioria do plenário defendeu a proposta como maneira de reduzir o custo do serviço, que tem impacto no preço final do transporte aquaviário, que é responsável por mais de 90% das exportações do Brasil. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Nesse projeto, através de uma regulamentação, pretende-se corrigir um erro anterior, que é o estabelecimento de uma regulamentação muito fechada que ocasionou uma reserva de mercado. O que nós queremos? Que seja um sistema livre, de livre comércio, onde contratante e contratado estabeleçam o preço. O plenário aprovou ainda projeto que reabre prazo de negociação com abatimento de dívidas de produtores rurais. O projeto, apresentado pelo deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, reabre o prazo para repactuação de dívidas no valor original de até R$100 mil. Essa renegociação terá descontos e juros menores, com taxas que vão variar de acordo com o tamanho do produtor, se pequeno, médio, grande ou se for agricultor familiar. Também vai depender da área de localização da propriedade e do impacto de secas ou enchentes na produção. A relatora da proposta foi a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, que defendeu a necessidade de novo prazo para a negociação dessas dívidas. Parabenizar o deputado Eunício pela oportunidade de fazer com que
os produtores rurais, o microempreendedor têm oportunidade de pagar suas dívidas. Eles não são caloteiros, eles querem sim ter a oportunidade de pagar as suas dívidas, e essa repactuação ela é necessária. Esse projeto seguiu para análise do Senado, mas outro projeto também de incentivo aos setores da economia foi aprovado e seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Esse projeto prorroga por mais 5 anos, até 2028, os atuais incentivos fiscais para empresas nas áreas de atuação das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, e do Nordeste, a Sudene. Os incentivos atuais vencem no dia 31 de dezembro. Eles dão direito à redução de 75% no imposto de renda calculado com base no lucro. Além disso, as empresas podem usar 30% do imposto devido para investir em projetos de modernização ou para comprar equipamentos. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara e depois disso foi alterada pelo Senado, que estendeu os benefícios fiscais às empresas que atuam na área abrangida pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. A inclusão das empresas do Centro-Oeste foi considerada inconstitucional pelo relator do projeto na Câmara, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Para o relator, a extensão provoca renúncia de receita, ou seja, perda de arrecadação. O projeto, quando seguiu para o Senado Federal, foi incluída a SUDECO, que é muito meritório, porém não há, como no caso da Sudam e da Sudene, que os incentivos fiscais já são conhecidos e é apenas uma prorrogação por mais 5 anos, não há nenhuma previsão orçamentária para a SUDECO que gera uma insegurança e, por si próprio, a inconstitucionalidade dessa emenda. Mas a retirada do benefício às empresas do Centro-Oeste recebeu críticas de deputados da região, como Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul. Embora eu não ache a via desse fracionamento a mais adequada, saiu dessa casa aqui um olhar específico ao Norte e Nordeste. E o Senado cuidou de inserir o Centro-Oeste no texto. Então, vem daqui com a Sudam e Sudene, e o Senado inseriu a SUDECO. Por essa razão, por estar preocupado com o desenvolvimento do Brasil e do meu estado do Mato Grosso do Sul, mas especialmente do Brasil, eu acho que não só a SUDECO deveria estar fazendo parte dessa realidade, como todo o país sem exceção. As divergências no plenário marcaram também discussões sobre outros projetos. Um deles institui agosto como mês de combate às desigualdades. O plenário chegou a aprovar o texto principal, mas a votação foi interrompida depois de quase 4 horas de madrugada, quando faltava a votação de um destaque, depois de obstrução da oposição. Os deputados contrários ao governo disseram que o projeto abre margem para a discussão do que chamaram de ideologia de gênero, já que a justificativa mencionava a necessidade de reduzir as desigualdades que afetam pessoas pretas, indígenas e a comunidade LGBTQI+. Também foi apontado o interesse eleitoral, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Lamentável que nesse dia a gente esteja acompanhando, depois de aliás, já passa de 3 horas de discussão, essa necessidade de votar um projeto que, de um lado, alguns o acusam de inócuo e outros sabem que ele vem justamente para satisfazer a sanha eleitoreira da esquerda. Agosto, mês de combate às desigualdades. Agosto, o mês que inicia o período em que se inicia o período de campanha eleitoral. O autor da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, criticou a obstrução que acabou inviabilizando a conclusão da votação. Não se fala em gênero, não se fala em ideologia de gênero, não se fala em nenhum dos devaneios que foram trazidos aqui ao plenário de forma indevida. O texto trazido é simplesmente esse, é este texto mantido no relatório, e me espanta profundamente que haja obstrução de alguns parlamentares e partidos dessa casa quando se trata de enfrentamento às desigualdades sociais. Outro projeto que rendeu muita polêmica foi o que torna feriado nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Hoje, cada estado decide se a data é feriado ou não. Deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência para a proposta, que assim pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. Mas a oposição criticou a criação de mais um feriado, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Tem 6 estados que já tem feriado.
Não tem nada de racismo, nada contra negro, preto ou branco, nada contra, para entender. O que nós precisamos é trabalhar. Mais um feriado é prejuízo. Tem que saber que empreendedores, um dia parado, é um prejuízo de quase 3 bilhões. Então não tem nada de racismo. Vou acabar com essa história de racismo. Qualquer coisa é racismo. Não pode falar esclarecedor, não pode falar buraco negro. O projeto acabou não entrando na pauta de votação, mesmo com regime de urgência e com o pedido da bancada negra da Câmara, que reúne 122 deputados e deputadas. O coordenador geral da bancada, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, disse que a data é importante para que o país reflita sobre o seu passado de escravidão. O que a gente está fazendo aqui uma reposição da história do que aconteceu nesse país. Esse país tem 57% de pretos e pardos. Então, nesse instante, é preciso um reconhecimento de todo o que foi feito por esse país em relação aos negros e pardos. Então, nesse instante, nós estamos reivindicando para que se possa fazer uma reflexão e que possa fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara nessa semana de muitos embates e votações. Até a próxima.